Deus nos ama e nos salva, amém? Em Isaías 27, de 1 a 3 diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia. Eu cuidarei dela. Nós vemos que são profecias para momentos, né, históricos que passamos, que foi do passado, né? E também para momentos vindouros, né? Em Isaías 27, 1, como nós vimos aqui, né, no versículo 1 e 3, mas também no versículo 6, é interessante que nós vemos o que eu sempre alego, né, que Israel foi escolhida por ser separada, e não por ser melhor do que os outros, mas por ser separada para ser sacerdote das nações, luz do mundo. Em Isaías 27, 6 diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mar. E encherão de fruto o mundo, né? Então, dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Por que alcançamos ou não a misericórdia do Senhor, né? É porque as coisas, né? E por que, né, que as coisas ficaram ruins para Israel, como às vezes ficam para nós por um tempo? Em Isaías 27, 11 diz: quando seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não o perdoará. Mas ele, né, na sua infinita misericórdia, lembra, né, tanto de nós nos dias de hoje, quando lembrou, né, também de Israel, quando eles clamaram no exílio, e ele, né, teve misericórdia deles. Isaías 27, 13 diz: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Agora nós temos sobre Efraim, né, que foi castigada na sua impenitência. Isaías 28, 1 e 3 diz, né: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. No 3 diz: a soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Também temos contra os habitantes de Jerusalém, né, em Isaías 28, 14, 18 e 22. No 14 diz: ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. No 18: a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagado por ele. No 22, continua dizendo, né: agora, pois, não mais escarneceis, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque
Já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Então nós vemos profecias de Isaías, né, sobre tempos, né, passados, tempos históricos. Nós vemos inclusive ilustrado, né, pelo nome das cidades, mas também para tempos vindouros, né, e para tempos dos dias atuais. E o homem, né, sempre na sua natureza mal, nos seus maus desígnios, né, e o Senhor sempre se voltando para ele quando assim for, né, convocado. É interessante então perceber que contra os habitantes de Jerusalém, né, igual fala no 28, que lido já, né, o 14, olha para você ver: ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. No 18 diz: a vossa aliança com a morte será anulada, porque esses povos fizeram aliança, né, com a morte, e vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagado por eles. Ele fala de um poder paralelo, e ele não desmistifica, ele não destitui esse poder, né? Porém, ele deixa claro que esse não subsistirá, né? No 22, inclusive, diz, né, agora, pois, não mais escarneceis, para que os vossos grilhões não façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre a terra. Então, nós vemos que uma vez que nos esquecemos do Senhor, nos afastamos do Senhor, ficamos entregues, né, à nossa própria sorte e a esses poderes, né, paralelos, porque existe dois poderes, existe duas forças, né? Por mais que o Senhor é maior, mas se nós não nos recorrermos a Ele, se nós não tivermos Ele como Deus e Senhor das nossas vidas, né, nós corremos muitos, né, riscos. E Jerusalém passou, né, por isso, mesmo sendo Jerusalém a escolhida para sacerdote, né, do mundo. E Deus, ele é muito grande em sabedoria. Em Isaías 28, inclusive, isso fica claro aqui no 26, que diz: pois, olha só o que diz: pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. No 27 ao 29 diz assim: porque o endro não se trilha com instrumentos de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Às vezes eu penso, né, todos esses desígnios que nós temos de como fazer as coisas, do que usar numa situação ou em outra, de trabalho. Igual agora mesmo está tendo uma obra aqui onde eu gravo e eu vejo o pessoal trabalhando, né, com as máquinas, fazendo o que tem que ser feito. Quem que deu essa sabedoria, né, para que esses povos, né, saibam assim fazer? É o Senhor, né, dos Exércitos. E em Jerusalém, né, Jerusalém e seus inimigos, nós vemos também em Isaías 29, versículo 1, 5 e 8, que exemplifica, né, como eu estou fazendo aqui. Diz assim no versículo 1 do capítulo 29 de Isaías: ai da lareira de Deus, cidade de lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. E aí diz no versículo 5: mas a multidão dos seus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dá-se-á isto de repente, no instante.
E no 8, será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o Monte Sião. Então, apesar das admoestações de Jerusalém ser, né, penalizada, né, nós vemos que o Senhor, Ele cuida, né, de Jerusalém e de Israel. E Ele não abandona, né, o seu sonho de ter ela como nação, né, sacerdote do mundo, né, a que vai levar as boas novas através dela, né. As boas novas será levada para o mundo inteiro. Porém, ao se rebelar, né, ao afastar-se do Senhor, né, fica entregue, né, como todos, à sua própria sorte. E agora nós vemos sobre a cegueira espiritual, né, e a hipocrisia do povo. E isso desde as épocas antigas até os dias de hoje, né? Isaías 29, no versículo 9, diz: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. No 10 ainda continua dizendo: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. No 13 diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E no 16 diz: que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste do seu artifício, ele não me fez, e a coisa feita disseste ao seu oleiro, ele nada sabe. Então, é uma cegueira espiritual. E quando nós voltamos para o Senhor, para todas as suas obras e todas as suas maravilhas, né, nós temos que ter a certeza de que tudo Ele fez. Nós não podemos ter dúvida disso, para não faltar fé, como faltou, né, para o anjo de luz, ao duvidar se realmente ele tinha o criado. E nós vemos agora a redenção de Israel em Isaías 29, né, no versículo 18, que diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já das escuridão e das trevas as verão. No 19 ainda continua: os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Ainda no 20: pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. No 23: mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Então é a redenção. Então é muito interessante, né, que ao redimirmos, ao voltarmos para Ele, né, Ele é misericordioso e a sua graça, né, nos alcançará sempre. Agora nós vemos, né, contra a aliança com o Egito em Isaías 30, no versículo 1 ao 3, que diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecados sobre pecados, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraós e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Isso aqui talvez é uma profecia, né, já para tempos futuros, até Abraão mesmo, quando mentiu, né, Isaac também, sobre a esposa, né, falando que era irmã. Quer dizer, por mais próximo de Deus que estejamos, nós como humanos, às vezes,
nós ficamos com medo em alguns momentos, nós nos cedemos e procuramos refugiar, né, em povos ou em pessoas que achamos que são bem-sucedidas, né, que são pessoas que podem nos socorrer. E esquecemos, né, que o nosso único socorro é o Senhor dos Exércitos, né? No versículo 5 aqui, ele ainda diz ainda, 30, versículo 5, todos se envergonharão de um povo que de nada lhe valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. No 10 ainda diz, eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizais para nós o que é reto, dizeis-nos coisas aprausíveis, profetizai-nos ilusões. Quer dizer, como que o povo, né, quer ser enganado, prefere, né, ser enganado. Então o próprio povo que veio por José, por exemplo, para o Egito, né, quase jogaram tapetes vermelhos para que eles entrassem. Agora eles esquecem do Senhor e viram escravos por 400 anos, né? Nós temos as promessas consoladoras para Sião em Isaías 30, né, no 18, por exemplo, que diz, 18, 19, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. No 21 diz, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. No 26 finaliza aqui dizendo, né, a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. E finalizando esse estudo, né, o julgamento da Síria em Isaías 30, do 31 ao 33, que diz, porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara, cada pancada castigadora como a vara que o Senhor lhe der, será o som de tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra ele. E agora ele diz, né, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância, o assopro do Senhor como torrente de enxofre a acenderá. Então, eu particularmente fazia muitas indagações, né, sobre o Egito, sobre a cultura e a força do seu povo, né, e Abraão, Isaac e Jacó, que viveram como praticamente praticamente peregrinando, né, por Canaã. E esses povos tão poderosos, e em alguns momentos eles até recorreram, né, a eles. E depois José vai para o Egito, né, e traz a família toda. Então eu ficava pensando, pô, são povos pagãos, né, e detêm tanto conhecimento, tanto... Só que o detalhe é o seguinte, Deus, eu percebo que ele não interfere sobre as conquistas, né, dos homens, sobre as conquistas dos povos, né? Isso é um direito até do mal, por exemplo, que subsiste lá nos seus pensamentos e naquela conversa que tem, por exemplo, de Deus com o anjo lá decaído sobre Jó, né? Você vê que ele permite, então tem a força, ele recebe ele depois dele ser destituído, ele conversa com ele, um exemplo, né, de humildade e de relacionamento, né, até com o próprio inimigo, e ele permite que ele teste Jó na brecha que Jó deu de se achar que era mais que os outros, apesar dele ser temente, ser um homem íntegro e tal, mas tinha esse problema lá, a gente percebe em Jó 33. E aí ele permite por isso, porque na sua infinita justiça ele não iria permitir se não fosse, né, não tivesse essa brecha.
Então, nós vemos aqui que esses povos também eles tiveram problemas, tiveram dias maus, né? Como o povo de Israel. Porém, o povo de Israel recorreu ao Senhor. Por isso, eles eram chamados, né, de justos, por ser justificados por Cristo. Recorreram ao Senhor e quando recorreram, o Senhor os ouviu e teve misericórdia. Porém, os povos pagãos, eles recorrem a quem? A outros deuses, né? A videntes que às vezes têm informações através dos espíritos familiares, porém também são espíritos que podem cometer o equívoco, né, de enganação, né? E nós não, nós devemos recorrer somente ao Senhor, porque nós somos justificados por Cristo, né, através de Cristo. Nós não somos justos por ser santos, por ser perfeitos, que nem os anjos são, mas nós somos justificados. Nós temos o temor dele. Nós sabemos que para onde recorreremos, senão a ele. Então essa é a palavra, né? Tanto para os tempos de outrora, né? Para os tempos históricos, como para os dias de hoje. Nós temos as duas forças, né, que se medem aí nas batalhas celestiais. O Senhor permitiu isso pela dureza, né, e pela desobediência do próprio ser humano. Porém, nos dias maus, nos dias de dúvida, nós temos que sempre recorrer ao nosso Senhor, temê-lo, apenas Ele, porque no dia oportuno Ele nos socorrerá. Amém?